Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo agora. Mudamos o filtro, agora temos uma classe, olha que legal. Galera, hoje nós vamos fazer uma aula muito especial, uma aula de eletricidade básica. E eu estou tentando inovar aí nesse, não sei se eu estou aparecendo, agora deve estar, não sei, eu não consigo me enxergar, não sei se esse vídeo vai ficar bom ou não vai. Então serão aí alguns minutinhos para a gente ver um pouco de eletricidade básica e fazer um teste sobre essa aula. Se der boa, deu boa. Se não der boa, a gente tenta de novo. Muito bem, o que a gente sabe? Nós sabemos que a menor partícula indivisível, no nosso caso, é o átomo. E o átomo, é claro que isso gera discussões, mas vamos considerar o átomo como nossa menor partícula indivisível. E é composto por três amiguinhos, três coisas muito legais. Dentro do núcleo, nós temos prótons e nêutrons. Nêutrons são neutros e não fazem diferença. Prótons são cargas elétricas de valor positivo. Ao nosso redor aqui, nós temos a famosa eletrosfera. E a eletrosfera vem do nome eletro, que lembra elétron. E o elétron é uma carga negativa. Esse átomo aqui ele está eletricamente neutro. Por quê? Porque a quantidade de prótons é a mesma que a de elétrons. Ou seja, a quantidade de positivos é a mesma que de negativos e, portanto, eles se igualam. Lembra da balança diferente. Não temos nem negativos nem positivos a mais, portanto, eletricamente neutro. Eu fiz uma brincadeira no último vídeo lá, que estava tentando gravar e tudo, e comparei que o núcleo do meu átomo fica como se fosse onde a gente coloca a bola de futebol no campo, no estádio, e que a minha eletrosfera é a arquibancada desse estádio. Isso é mais ou menos real. E eu te pergunto, o que é mais fácil mexer se eu for pegar alguma coisa desse átomo? É mais fácil eu colocar a mão lá no núcleo, onde eu coloco a bola de futebol no estádio, ou é mais fácil eu pegar pela cerca de uma casa, ou seja, na arquibancada? Sim, é muito mais fácil eu trabalhar com o que fica ao redor. E é por isso que a gente sempre vai ou colocar ou tirar elétrons. Muito bem? Então, aqui é para começar uma brincadeira. A gente tem prótons, nêutrons e elétrons no núcleo, que é muito difícil de chegar, é muito difícil de ir até lá. Nós temos prótons e nêutrons. E na minha eletrosfera nós temos os meus elétrons, os nossos elétrons de carga negativa. Tá? Lembrando que a carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? A carga a gente vai chamar aí de carga elementar. E aí o que eu preciso saber é, se for próton, isso é positivo, esse valor aqui vai ser positivo. E se for elétron, é o mesmo valor, só que negativo. Pronto, ficou fácil. Lembrando de outra coisa, os opostos se atraem. Quando eu tenho cargas de sinais contrários, os opostos se atraem. Mais e menos se atraem, menos e mais se atraem. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma atração e aqui eu tenho uma atração também. A ordem dos tratores não altera o viaduto. A ordem dos fatores não altera o produto. E aí, quando eu digo para você mais e menos, menos e mais, é a mesma coisa, a mesma lerda. Bah! Então, veja, se eu tenho cargas de mesmo sinal, ocorre uma repulsão, beleza? Então se lembre, os opostos se atraem. Quando eu tenho mais e menos, menos e mais, rola uma atração. Se eu tenho mais e mais, menos e menos, rola uma repulsão. E uma das dúvidas que me perguntaram também foi a seguinte: o que acontece, o que a gente tem então na elétrica, na eletricidade? O que está acontecendo quando eu ligo uma lâmpada? Quando eu ligo uma lâmpada, vamos supor que isso aqui seja um caminho, tá? Quando eu ligo uma lâmpada, dentro desse fio, tecnicamente eu tenho os meus... Tecnicamente não, na verdade eu tenho os átomos. E quando eu digo para vocês que eu posso tirar ou colocar elétrons, eu vou trabalhar só com os elétrons. O que acontece é que no momento em que eu aperto o plug e que eu transformo então esse ligar, esses elétrons aí, eles tomam um movimento ordenado, eles se ordenam. E quando eles se ordenam, eles formam uma corrente. Essa corrente é que eu chamo de corrente elétrica. É por isso que eu tenho então um movimento ordenado, uma corrente elétrica e que aí está passando então eletricidade. Quando eu desligo o meu plug, vamos supor aqui eu tenho um plug. Quando eu desligo o plug, esses elétrons ficam bagunçados. Eu não sei se vocês lembram, se é da idade de vocês, da época ou não,
aquela vaquinha que a gente apertava embaixo, ela ficava mole, quando você soltava o botão, ela ficava rígida. Ou era o contrário, ela estava mole, você apertava, ela ficava dura. Não sei. É mais ou menos assim. Se eu desligo o plug da minha casa, se eu desligo o plug de luz, os elétrons ficam moles, ou seja, não estão ordenados. E a partir do momento em que eu ligo esse plug, os elétrons ficam ordenados, geram uma corrente elétrica e, portanto, eu tenho uma corrente elétrica passando por aqui, que nós chamamos de I. Nós vamos apelidar de I. E o descobridor, né, quem descobriu, quem estudou muito essa corrente elétrica, vai ser um francês que nós vamos chamar de Ampère. 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 Portanto, a unidade de medida da corrente elétrica é o Azinho Ampère. E depois nós temos que ter uma diferença de potencial. Anotem bem isso daí. Diferença de potencial. A mais conhecida DDP. Uma diferença de potencial é o que acontece, por exemplo, na nossa pilha. Nossa, que desenho lindo. Eu tenho um polo que é positivo e eu tenho um polo que é negativo. Há uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial nós chamamos de tensão. Há uma tensão aqui, normalmente, sei lá, vamos brincar aí com 12 volts, tá? Eu tenho uma diferença de 12 volts. E para eu poder alimentar qualquer circuito que eu vá trabalhar, eu tenho que ter um caminho. E é esse caminho, é por esse caminho que a minha corrente elétrica vai percorrer. E, portanto, quando vocês me perguntaram sobre a circuito, quando vocês me perguntaram sobre circuito, existem 3 tipos de circuitos. O circuito em série, o circuito em paralelo e o misto quente. O misto quente é aquilo que eu vou misturar. Eu vou misturar o série com o paralelo. Mas vamos estudar cada um deles, então, de uma forma mais tranquila aí. Circuito em série. Corrente elétrica está passando, está passando, está passando, está passando, está passando, voltou. Série é um caminho só. A corrente elétrica não se divide. Ela vai percorrendo um só caminho e acabou. O paralelo é que é um pouco diferente. A corrente elétrica está indo, chega um ponto que ela tem que escolher o caminho que ela quer seguir. Aí ela pode ir por cima ou ela pode ir por baixo. Ela se encontra de novo, continua, aí volta. De repente ela divide por um caminho ou por outro e volta a se encontrar. E daí ela volta até aqui. Notaram que no meu circuito em paralelo é como se eu tivesse uma bifurcação. A corrente elétrica vem, chegou num ponto, tem que se dividir. Vai um pouco para cá, vai um pouco para lá. Nós vamos aprender a calcular isso nas próximas aulas. Quanto que vai de corrente para cima, quanto que vai para baixo, ou se pode ter mais do que um caminho. Nós vamos ter vários caminhos a ser percorridos, mas, portanto, deve-se lembrar o seguinte. No circuito em série, eu não divido a minha corrente, eu não divido a minha corrente. No circuito em paralelo, sim, que eu divido a minha corrente. Então, a corrente chega num ponto e se divide. E para a tensão, para a diferença de potencial, é o contrário. A tensão, quando está em paralelo, é a mesma. A tensão, quando está em paralelo, um exemplo de paralelo, a mesma tensão que eu meço aqui é a que eu meço embaixo. Eu meço aqui, é a que eu meço embaixo. Tensão em paralelo sempre é constante. E quando eu tenho um caminho só, é que a tensão vai se dividindo. E aí eu não preciso nem dizer que no circuito em misto ocorre o quê? Ocorre um caminho que a corrente não se divide, divide, paralelo, volta, não se divide, divide em paralelo, volta, e aí vai, tá? Para vocês que me perguntaram sobre essa aula, claro, uma aula muito básica, eu estou fazendo um teste, na verdade, peço minhas sinceras desculpas se está muito corrido e tudo, porque eu estou na universidade, consegui uma salinha e estou fazendo um teste aqui nas festas, eu estou todo zoado, zoado, ferrado. Mas, se isso der certo, se vocês gostarem desse estilo, eu vou começar a fazer mais aulas aqui com um microfone melhor, com uma didática melhor. A ideia é essa, lembre-se, cante, 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 em paralelo, a tensão é constante. O quê? De novo, cante, 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 em paralelo, a tensão é constante. Mas o quê? Mas presta atenção, minha gente, em paralelo divide a corrente. Muito bem, mas presta atenção, minha gente. Em paralelo, divide a corrente. E não se esqueça, se for série, faz toda a diferença. Eu acho que errei. Deixa. Bom, é um teste, tá bom? É um teste no canal Desfocados, deve ter uns 40 minutos esse vídeo aí que eu tô gravando, tô todo zoado.
Vamos ver se ficou bom. Se o áudio ficou bom, eu vou lançar esse vídeo do jeito que ele tá mesmo, todo bagunçado. Se ficou bom, beleza. Próxima aula, a gente vai fazer exercícios, só que não vai ser uma aula como essa. Eu vou colocar separado, vai rolar no canal, mas vai ser uma aula de exercício. Eu vou colocar alguns exercícios de logaritmo que a gente já viu, matemática básica e um pouquinho de elétrica para vocês entenderem um pouco isso aqui. Mas depois eu volto para essa aula com uma aula de elétrica básica 2, onde eu vou fazer bem melhor a aula, tá? Muito obrigado, compartilhe, na verdade não compartilhe, se inscreve no canal que você vai saber sempre as novidades. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Eu nem sei porque eu cantei, gente, idiota, retardado.